foi Peraí, tem a Lúcifer. cena do Lúcifer caindo? Tem sim. Isso, mas peraí, mas não aparece dinossauro na novela. Aparece. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e dar um presente pra você, Léo. Ah, legal. Isso aqui é uma réplica de um crânio de listrossauro. Que legal. Esse camaradinho aí, ele é um... Aí eu mostro na câmera. O pessoal não vê Isso, aqui. né? Esse camarada aí, ele é um parente dos ancestrais dos mamíferos, né? E ele é um sobrevivente da maior extinção que teve na história do nosso planeta. Você Que o considera 5 extinções mesmo. 5 extinções. Grandes extinções. São as Big Fives, isso. Certo. E a pior de todas é a extinção Permo-Triássico, né? Que aconteceu antes dos dinossauros. Ele eliminou 99% da vida na Terra. Foi a 4ª grande extinção. Isso. E esse aí é um dos sobreviventes dessa extinção. Ah, ele sobreviveu. Sobreviveu. Então, tava na água. Não, ele era terrestre. Ele era terrestre e sobreviveu? Caraca. Sobreviveu. É porque, assim, a vida terrestre não foi tão afetada. Foi 74% da vida terrestre e 99% da vida aquática, Entendi. né? Porque teve várias erupções, né? Houve um aumento da acidez da água e várias situações aconteceram que a vida não sobreviveu na água em sua maioria. A terrestre foi afetada, muito afetada, 74% não é qualquer coisa, Sim. mas não tanto quanto a marinha. E esse aí é um dos que sobreviveram. Por que a gente sabe que ele sobreviveu? Porque a gente encontra a fóssil desse camarada na camada do Permiano, que é antes dos dinossauros, e no começo da Era Mesozoica, Entendi. no Triássico. Você encontra a fóssil dele nas duas camadas. Então ele conseguiu passar de ano, digamos assim. Entendi. Só pra te explicar que seu canal é o Mesozoico zoado. E isso... Eu não entendo nada disso, então que você me corrija no que eu estiver errado. Não é minha área, obviamente. Mesozoico é o período dos dinossauros, acho que é 250 milhões de anos, até uns 60... Até 76. Não, 190 milhões de anos. Isso, é a Era Mesozoica, é uma era. É a era, então a gente pode dizer que a Era Mesozoica é a era dos dinossauros. Exatamente, ela é que popularmente conhecida. Perdão, e o que, Claro. que tinha antes que gerou os dinossauros? Porque se fala, a gente vai falar sobre isso, Claro. que os dinossauros gerou as aves. Uhum. O que gerou os dinossauros? O que tinha antes? Essa é uma boa pergunta. Antes dos dinossauros, a gente tinha alguns animais que eram do grupo dos arcossauros, né? Que hoje em dia é representado aí pelos crocodilos, inclusive. Que são animais que têm o dente ficar alojado numa espécie assim de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se dá pra ver. Esse aqui é um crânio T-Rex, né? Eles ficam alojados em buracos aqui. Tá vendo uma luz aqui, né? Essa é uma característica desses animais. E de um grupo de arcossauros que adquiriram um andar mais bípede, eram mais ágeis, né? Que viram um mundo totalmente novo depois da extinção permotriássica, porque 74% foi de arrasta. Então, um pouquinho que sobrou ali, vamos agora aproveitar para se diversificar. É como se tivesse sido um reset. Entendi. Sabe? Reiniciou, então começa tudo do zero. Então, com novos animais. A vida demorou um tempinho para se reerguer, alguns milhões de anos. E aí, nesse reerguer da vida, um grupo de arcossauros ágeis, né? Que é os chamados Avimetatarsálios, acabou dando origem a grupos como os pterossauros, que são aqueles voadores, né? Que parecem um morcego, sabe? Sim. Que é um grupo separado. E os dinossauros. Entendi. Né? Então, eles vêm a partir daí. Então, assim, eles têm um parentesco com o ancestral dos crocodilos também. Quer dizer que os crocodilos, então a gente pode dizer que os crocodilos vieram antes dos dinossauros. Exatamente. Entendi. Basicamente antes. É uma linhagem mais antiga. Então, isso é até curioso, né? Porque não sei se as pessoas têm essa noção, porque os dinossauros, lembrando que a vida começou muito antes disso, Claro. mas os dinossauros que a gente conhece pelos filmes e tal, eles perduraram por mais ou menos 190 milhões de anos. Uhum. E nós, seres humanos, estamos aqui há uns 200 mil anos. 300 mil anos. Então a gente pode dizer que a gente começou. A Era dos Homens, tipo, acabou de começar, né? Não é nem um tiquinho. A gente tem muito ainda, muito arroz e feijão pra comer pra chegar até lá. Né? De fato, os dinossauros, eles, assim, foram um grande sucesso. Lembrando um detalhe interessante. Todo mundo pensa que os dinossauros viveram todos numa mesma época, tudo junto. E não. Na verdade, você tem, por exemplo, uma distância... Sabe o estegossauro, aquele que tem umas placas meio triangulares Sim, nas costas, claro. né? Famoso? Do estegossauro pro tiranossauro é um tempo, assim, muito maior do que do T-Rex pro ser humano. Entendi, Porque o estegossauro é de 150 milhões de anos e o T-Rex é 66. entendi. Né? Em termos de escala, pra você ver como nem todos os dinossauros viveram juntos, viveram em épocas, em períodos diferentes. A gente usa essa mesma... Porque não sei, sobre a história humana, a gente usa uma analogia semelhante, né? A gente fala... Eu gosto muito de história, né? Claro. Principalmente eu gosto das grandes mitologias. Sim. Nórdica, egípcia, greco-romana, etc. E a gente fala que a Cleópatra está mais próximo da gente do que das pirâmides de Gizé. A verdade. Cleópatra estava mais próxima de ter um iPhone do que de ter visto a construção da pirâmide de Gizé. É curioso Exatamente, é curioso que a gente faz essa analogia. Pois essas comparações. Essas comparações é muito interessante pra gente ter essa noção de tempo, né? Porque, sem falar que a gente não tem a noção exatamente de tempo. É um tempo, assim, que a gente pode tentar imaginar quanto seria 66 milhões de anos. Até pela expectativa de vida do ser humano, é muito difícil de caber na mente da pessoa
quanto tempo seria isso. Aproveitando, queria até comentar de um projeto que a gente está fazendo, né? Que eu faço parte do Grupo Paleontos, que é um grupo que faz divulgação científica em escolas, eventos, né? E a gente está construindo um projeto aí que foi aprovado no PROAC ICMS, que é uma exposição imersiva dividida nos períodos geológicos. Legal. Então, a pessoa vai caminhar pelos períodos geológicos, pela ambientação de cada período. A gente está montando isso. E enquanto a gente não consegue montar isso, porque depende de verba, dá um pouquinho de trabalho, estão indo devagarinho, a gente está fazendo nas escolas uma versão menor dessa exposição. Legal. Né, que o nome da exposição grande é História da Vida. A versão menor se chama Breve História da Vida, que é basicamente um registro fóssil em ordem cronológica. Então a gente leva os fósseis desde lá do começo da formação do planeta, primeiros seres vivos, até chegar na era atual. Ou se uma escola quiser levar isso para mostrar para os alunos, pode te mandar mensagem lá no Instagram? Isso, tem o Instagram, @paleontos. Pode entrar em contato lá. Agora, quem tiver interesse e for de São Paulo, dia 2 de agosto agora, a gente vai estar no EMEI Virgínia, tá bom? Que fica perto de São Mateus. Sim. Tá? No nosso Instagram do Paleontos tem lá o endereço direitinho, o horário vai ser das 10 da manhã a 1 da tarde, né? Mas é gratuito, você pode ir lá, você vai ver de perto fósseis originais e réplicas também, contando essa história, falando como aconteceu a evolução da vida na Terra, desde quando ela surgiu até os dias de hoje. E também, se você quiser acompanhar de perto Paleontos, tem o Instagram e tem o canal Paleontos TV. Toda segunda-feira, @Paleontos TV, você coloca no YouTube, você acha. A gente faz live toda segunda para falar sobre ciência, paleontologia. A gente fala sobre fé e ciência também de vez em quando, né? Semana que vem, segunda-feira, vai ter uma live sobre a evolução das baleias. Vai ser a mais completa do YouTube. A gente vai mostrar fósseis que ninguém comentou até agora. É imperdível, tá bom? E é isso, então, aproveitando, eu queria comentar isso do Paleontos. Legal, você falou dessa questão de religião. Claro. Eu até brinco, né? Falo que Jesus, quando veio pra cá, ele separou religião e Estado. Né? Ele disse, dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. E Jesus vai ter que voltar de novo pra separar religião, Estado e ciência. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque tem uns malucos aí muito doido que lê Salmo como se for... Não sabe o que é poema, né? Não entende que Salmo... você mesmo falou isso. Não entende o que é um poema hebreu e quer interpretar ao pé da letra, né? Quando diz dos poemas hebreus lá que os rios batem palma, ele acha que são uns bracinhos e bateram palma. Mas tem umas coisas curiosas, né? Porque a última grande extinção foi uns 60... Mas já arredondando, tá? Uns 60 milhões de anos atrás. E considera-se que foi o meteoro que caiu na península de Yucatán. Inclusive tá lá o registro do meteoro. A cratera Chicxulub, né? A cratera tá lá, né? Claro que outras coisas aconteceram, explosão de vulcões, tá, um monte de coisa aconteceu. Só que você falou que tem uma história de que há quem acredita que os dinossauros, eles foram extintos quando Lúcifer caiu na Terra, é isso? Então, é uma história bem interessante. Essa eu quero ouvir. E assim, ela é antiga, na verdade, porque quem teorizou algo parecido com isso foi Georges Cuvier. Georges Cuvier, olha, eu quero mostrar esse dente aqui. Esse aqui é um dente de mosasauro, que é um fóssil original. Mostra aquela câmera ali. Aqui? Aí. Tá. Esse aqui é um dente de verdade, de mosasauro. Eu tô segurando aqui com papel pra não vir a gordura da minha mão no fóssil. Isso é importante, tá? Esse aqui é de verdade. E o Georges Cuvier foi uma das primeiras pessoas a estudar o mosasauro, né? Então, um paleontólogo até anterior a Darwin, inclusive. Lembrando que isso aí, esse que você trouxe aqui, esses são réplicas, esse aí é de verdade. Verdade, mais ou menos 100 milhões de anos de idade, isso aqui, né? E aí, o Cuvier ele foi o primeiro a sugerir a questão das extinções em massa. Ele acreditava que houve uma extinção antes do dilúvio bíblico, né? Então, ele atribui ali que, quando você vai ver a Bíblia, Gênesis capítulo 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 2, e a terra se forma vazia. Ele vai interpretar o quê? Que a terra ficou-se em forma vazia. Então, criou os céus e a terra, e do 1 ao 2 teve uma lacuna, um intervalo, com milhões de anos de vida, animais surgindo, e aconteceu alguma extinção que deixou a terra sem forma vazia. E a terra foi recriada em 6 dias. E muitos consideram que seria a queda de Lúcifer, né? Que, conforme algumas interpretações, consideram ali o livro de Ezequiel, né? Que ele teria sido expulso do céu, o impacto dele na terra teria deixado a Terra sem forma vazia e acabado com os dinossauros. O meteoro que caiu... Então, Lúcifer caiu lá na península de Yucatán. Produziu irídio. Entendi, produziu irídio, verdade. Que bom, senão a gente não teria vela pra carro hoje. Olha só. Se não fosse Lúcifer, nós não teríamos vela pra carro. Misericórdia. Que é o irídio que a gente usa lá. Se não fosse... E a gente só tem esse. Exatamente. Você não tem... Porque irídio, o irídio, acho que é 22 de densidade, se eu não me engano. Sim. Então, o que tinha... Claro que
claro, mas provavelmente se existe irídio na Terra, nos começos, mas ele foi tudo pro núcleo, 22 de densidade, não vai ficar nada aqui, né? Exatamente, exatamente. E tem a camada muito clara de irídio da transição do período Cretáceo até o Paleógeno. E no mundo inteiro. No mundo inteiro, não é só um ponto. Porque isso é interessante porque quando o Walter Álvares... Desculpa só te fazer um corte. Claro. Mas sabe o que é legal? Por exemplo, eu sou de uma área, você é de outra. Sim. De outra, completamente diferente. Né? Eu sou engenheiro de materiais, minha área é metalurgia e tal. E você estuda paleontologia também. Quando você fala com gente que fala de ciência de verdade, tudo coincide. É verdade. Né? Tudo coincide. Você vê que ciência é uma coisa só, independente da área. A verdade tá em qualquer ciência. Com certeza. Quando você fala maluco, quando você fala com maluco, aí que fica tudo diferente. Fica diferente, exatamente. E assim, tem detalhe que tem malucos que são respeitosos, que tratam a gente bem, e tem gente que chuta a canela, né? Sim, infelizmente. tem uns malucos criminosos aí. Bom, enfim, a gente tá falando da questão da camada de irídio, né? Isso. Porque quando, acho que se não me engano é Walter Álvares, o paleontólogo, que estudou essa questão das camadas de irídio e propôs que teria caído um asteroide no planeta, né? E aí contestaram ele falando, não, mas pode ser erupção de vulcões que causou essa camada de irídio. Só que a questão aqui não é só na Índia, tem as tapas de Deccan, né? Sim. Não é só na Índia, é no mundo inteiro. Você vai ver as camadas do Cretáceo Paleógeno, você acha. Sim. Né? Não pode ser apenas erupção de vulcão. Hoje em dia, a hipótese mais aceita é um asteroide. Asteroide, não um ser espiritual que caiu na Terra. Né? Sim, a história do Lúcifer é legal, vai. Não, é interessante. Inclusive, a Record, não sei se você sabe, mas a Record fez a novela Gênesis há um tempo atrás, né? Que até o Rodrigo Silva foi consultor e tal. Legal. Né? Inclusive, pra fazer um parênteses aqui, Rodrigo Silva, estou desde 2016 tentando falar contigo. Você é um cara bacana que espera um dia tomar um café contigo, porque você é um cara bacana. Tá convidado pra vir aqui também, o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva me fala que é um cara respeitoso, né? Sim, exatamente. Isso é legal. Ele tem algumas ideias um pouco diferentes. Ele é adventista, eu sou evangélico, né? Certo. Protestante. Entretanto, ele respeita a pessoa, ele tem um respeito ali, você consegue estabelecer um diálogo, isso é bacana demais. Sim, claro. Né? Então, voltando à questão do... O que a gente tá falando Passamos mesmo? pelo irídio, acha irídio pelo mundo todo. Achamos pelo mundo todo. Por que você é Rodrigo Silva? Agora, boa pergunta. A gente tava falando, na verdade... Sim, da Record. A novela da Record. Rodrigo Silva foi consultor da novela da Record, sim. Gênesis. E eles fizeram isso na novela. Tem a cena. O Igor Hickley foi Peraí, tem a cena do Lúcifer caindo? Tem sim. Isso, mas peraí, mas não aparece dinossauro na novela. Aparece. Ah, é? Eles pegaram os modelos do Jurassic Park 3D e colocaram ali. Que legal. Legal, é uma coisa bacana. Sim, é lógico que é assim. Agora vamos falando sério rapidinho. Ela tem problemas teológicos, tá? Porque não existe nenhuma passagem da Bíblia que vai defender exatamente isso. E científicos também, porque a gente já falou a questão do irídio. Mas do ponto de vista de entretenimento é muito legal. É muito legal. Na verdade, até mesmo quando a gente começa a analisar também a ideia da Terra Jovem, que a gente vai comentar, dá uma ficção interessante. Sim, claro. Né? É divertida. Sim, claro. Então, e assim, o problema dessa ideia também é que ela exclui a era cenozoica. Porque o pessoal pensa que acabou os dinossauros, aí beleza, é a humanidade em seguida. Não, teve uma era depois, que é a era cenozoica. Porque a vida teve um tempo para se reerguer depois da extinção dos dinossauros. Né? E teve a diversificação dos mamíferos. Até chegar... a gente tá falando da extinção que aconteceu há 66 milhões de anos. De 66 até onde a gente tá, que é... O ser humano surgiu há 300 mil anos, Homo sapiens, é muita coisa. Sim. Teve muitas espécies que apareceram e desapareceram. E se você coloca esse modelo de que a queda de Lúcifer foi a causa da extinção dos dinossauros e depois Deus recriou tudo em 6 dias, onde você encaixa a era cenozoica? Não tem como você encaixar.